Na imensidão do cosmos, a Terra gira, como um oásis azul e verde em um oceano de escuridão. Mas não estamos sozinhos. Ao redor do nosso planeta orbita uma sentinela silenciosa, a Lua. Este corpo celeste, nosso único satélite natural, fascina a humanidade desde tempos imemoriais, desde os tempos de Gonçalves Dias e Machado de Assis. Sua luz tênue ilumina nossas noites. Suas fases marcam o ritmo do tempo, como um metrônomo cósmico, e sua presença influencia nosso planeta de maneiras que estamos apenas começando a compreender, tão misterioso quanto as lendas do Boitatá. Acompanhem-nos em uma viagem para descobrir a fascinante história e a eterna influência da Lua, uma aventura que nos levará das lendas folclóricas brasileiras às descobertas científicas mais recentes. A Lua se formou como resultado de uma colisão imensa bilhões de anos atrás. A chamada teoria do grande impacto afirma que um corpo celeste do tamanho de Marte, chamado Theia, colidiu com a jovem Terra. A energia do impacto derreteu a superfície da Terra e vaporizou Theia. Os detritos da colisão foram lançados na órbita da Terra. Essa nuvem de detritos se agregou ao longo de milhões de anos. Através do resfriamento e da solidificação, finalmente se formou a Lua, como a conhecemos hoje. Surge a Lua, silenciosa testemunha da turbulenta história do nosso sistema solar. Sua gravidade teve um profundo impacto na rotação da Terra, estabilizando a inclinação do eixo do nosso planeta e dando origem a estações previsíveis, assim como o ciclo das obras de Villa-Lobos. Sua presença influenciou o desenvolvimento dos nossos oceanos, gerando as marés que moldaram os ecossistemas costeiros, um pouco como o vento que esculpe os morros do Rio de Janeiro. A história da Lua é inseparável da nossa. Ao longo da história humana, ela tem sido uma companheira constante, fonte de luz, inspiração e maravilha, como as obras de arte de Aleijadinho. Como um amigo fiel, sempre presente, é um farol no céu noturno, que ilumina nossos sonhos e nossas aspirações, assim como o Cristo Redentor que se ergue sobre o rio. A superfície lunar carrega as marcas de bilhões de anos de bombardeios cósmicos. Ao contrário da Terra, a Lua está exposta às forças implacáveis do espaço. Sua superfície, uma tela monocromática de cinzas e negros, testemunha os cataclismas que moldaram nosso sistema solar. Imaginem como um afresco cósmico no estilo de Cândido Portinari, mas em vez da Igreja de São Francisco de Assis, pintado na superfície lunar. Ao estudar as características da superfície lunar, obtemos um vislumbre valioso da história do nosso sistema solar, como folhear as páginas de um livro antigo escrito nas rochas e poeira lunar. A superfície lunar é dividida em dois tipos principais de terreno: as terras altas acidentadas e cheias de crateras, e as planícies mais lisas e escuras, conhecidas como mares lunares. As terras altas são compostas por anortosito claro, formado durante os primeiros estágios da vida da Lua. Imagine a crosta terrestre, mas na Lua, tipo um sertão, só que lunar. Os mares lunares são planícies de basalto relativamente lisas, originadas de antigas erupções vulcânicas, como as formações rochosas de Vila Velha, no Paraná, mas na Lua. Em ambos os tipos de terreno, inúmeros crateras são visíveis, formados pelo impacto de asteroides e cometas na superfície lunar. É como se fosse um jogo de sinuca cósmico, mas com consequências bem mais sérias. Esses impactos criaram as depressões em forma de tigela que vemos hoje. Cada uma delas testemunha a história turbulenta do nosso satélite.
Os mares lunares contam histórias de fogo interior e antigas erupções. Imagine um vulcão como o Vesúvio, só que numa escala muito maior, tipo um Paraná inteiro coberto de lava. Bilhões de anos atrás, o interior da Lua era muito mais quente, como um forno de pizza gigante, cósmico, gerando um calor imenso. Esse calor, tão intenso quanto o de uma churrasqueira no domingo de sol, derretia a rocha no manto lunar, que subia à superfície e entrava em erupção como lava, tipo um vulcão daqueles filmes de desastre. Essas erupções preencheram as bacias de impacto mais profundas com basalto, criando as planícies escuras que hoje chamamos de mares, como o Mar da Tranquilidade, onde o Neil Armstrong deu aquele famoso pequeno passo. Sem erosão ou atmosfera para desgastá-la, a superfície da Lua permanece intacta e rica em detalhes. É como se a história estivesse congelada no tempo. Imagine um livro de história do tamanho da Lua. Cada cratera é como uma cápsula do tempo, preservando traços de eventos passados, como páginas de uma história espacial. Assim como os antigos romanos esculpiam sua história em pedra, as crateras lunares registram a história do universo. Ao estudar essas crateras, os cientistas podem reconstruir a história dos impactos na Lua. É como os arqueólogos que desvendam os segredos de civilizações antigas, como as escavações de Troia. A Lua é como uma biblioteca celestial. Seus raios carregam arquivos de bilhões de anos de história espacial. Ela nos lembra da imensidão do universo e do nosso lugar nele. Como disse Carlos Drummond de Andrade, e como a Lua se desenha em seus olhos, sinto a imensidão do cosmos em meu peito. Observar a Lua é contemplar a serenidade e a história grandiosa que ela carrega. A presença da Lua exerce uma força significativa sobre o nosso planeta, a gravidade. Essa força governa as marés, criando uma protuberância de água no lado da Terra voltado para a Lua. Uma protuberância semelhante se forma no lado oposto da Terra devido à inércia. Como a Terra e a Lua giram em torno de um centro de gravidade comum, a água no lado mais distante da Lua sofre uma atração gravitacional menor. Isso leva à formação da segunda protuberância de água, criando o ritmo de maré alta e maré baixa nos oceanos. Essas protuberâncias de água, criadas pela atração gravitacional da Lua e pela rotação da Terra, nós chamamos de marés. O Sol também desempenha um papel nas marés, e com a Lua nova e a Lua cheia, causa marés particularmente altas, chamadas de marés de cisígia. Por outro lado, durante o primeiro e o último quarto do ciclo lunar, as forças gravitacionais se opõem parcialmente, resultando em marés mais baixas, chamadas de marés de quadratura. A silenciosa atração da Lua governa essa dança aquática, moldando nosso planeta e seus habitantes. A influência da Lua vai muito além do controle das marés. Ela também serve para estabilizar a inclinação da Terra, sabe? Tipo, a Lua é a nossa âncora espacial. Essa inclinação, por sua vez, é o que nos dá as diferentes estações, do calorzinho do verão ao friozinho gostoso do inverno. Sem a gravidade da Lua, imagine só, a inclinação da Terra mudaria toda hora. Ia ser uma bagunça climática generalizada, tipo um carnaval fora de época, mas bem menos divertido. Mas felizmente, a gravidade lunar atua como uma âncora, segurando tudo no lugar. Ela cria um clima estável, permitindo que a vida prospere e se desenvolva, igualzinho a um pé de feijão mágico, só que de verdade. Desde os primórdios da humanidade, a Lua tem cativado nossa imaginação. Por milênios, temos observado este corpo celeste, tecendo mitos em torno de seus mistérios. Quem nunca ouviu falar do Saci e sua relação com a Lua, ou das histórias da Iara, que encanta com sua beleza sob a luz do luar?
a Lua se tornou um espelho, refletindo nossas esperanças, nossos medos e nossa busca por compreender o universo, como se fosse o espelho mágico da madrasta da Branca de Neve, só que bem mais legal. Seus ciclos espelham os ritmos de vida, morte e renascimento, assim como o eterno ciclo das festas juninas, com suas quadrilhas e fogueiras que celebramos aqui na Terra. Em diversas culturas e ao longo da história, a Lua foi personificada, venerada e entrelaçada em narrativas complexas. Na antiga Mesopotâmia, o deus lunar Nana era venerado como uma divindade poderosa. Imaginem, ele era considerado o protetor da cidade de Ur, uma das cidades-estados sumérias mais importantes. Os antigos egípcios veneravam o deus lunar Thoth, que associavam à sabedoria e à medição do tempo. Uma espécie de calendário moderno, não é mesmo? Na mitologia grega, a lua era representada pela deusa Selene, filha dos titãs Hiperion e Teia. Ela era uma figura radiante e misteriosa. O amor de Selene pelo mortal Endymion simboliza a eterna fascinação pela lua e a passagem do tempo. Uma história de amor romântica e trágica, daquelas que a gente adora aqui no Brasil. Os ciclos repetitivos da Lua levaram à crença de que ela influencia as atividades humanas. A palavra lunático reflete a antiga crença de que as fases lunares podem causar loucura. Uma expressão coloquial que se encaixa bem nesse contexto é estar com a cabeça na Lua. Embora a influência direta da Lua no comportamento humano ainda seja debatida, seu impacto no nosso espírito é inegável. Lembremos, por exemplo, das obras de Machado de Assis, que frequentemente inseriu a Lua em suas poesias. A suave luz lunar há muito serve como inspiração para pintores, poetas e sonhadores. Poderíamos dizer que a Lua é como uma fiel companheira das almas criativas. Assim como a Lua orbita ao redor da Terra, as musas orbitam ao redor dos artistas. Apesar de todos os nossos avanços científicos e tecnológicos, a Lua permanece envolta em mistério, um véu de incógnitas que nos impulsiona a explorar seus enigmas. Caminhamos em sua superfície, coletamos amostras de seu solo, e criamos mapas detalhados de suas crateras e ainda assim sabemos tão pouco sobre nosso companheiro celestial. Como diz o ditado, longe dos olhos, longe do coração. Embora neste caso seja mais apropriado dizer, sem estar lá pessoalmente, o conhecimento permanece inalcançável. Quase como na lenda do homem na lua, um pouco como a história do Pinóquio que, apesar de inventada, nos ensina tanto. A questão de haver ou não vida na Lua permanece um mistério sem solução. Embora as condições em sua superfície sejam extremas, sem atmosfera densa, temperaturas e radiações extremas, é possível que micróbios possam sobreviver em locais protegidos sob a superfície lunar, talvez em cavernas ou na regolite lunar. Seria como encontrar o santo graal da exploração espacial, uma verdadeira descoberta do século. Nos últimos anos, a busca por gelo de água na Lua também se intensificou, pois os recursos lunares podem desempenhar um papel crucial em futuras missões espaciais tripuladas. Especula-se que nas crateras dos polos lunares, que estão perpetuamente na sombra e onde as temperaturas permanecem extremamente baixas, existam depósitos significativos de gelo de água, um recurso que poderia ser essencial para futuras missões lunares. É como procurar pelo poço mítico na Lua, como procurar por trufas na floresta. Em nossa contínua exploração da Lua, agimos com admiração, curiosidade e profundo respeito pela imensa influência que este corpo celeste tem sobre nosso planeta, nossa história e nossa imaginação. Quem sabe um dia a Lua terá sua própria base espacial, como nos filmes futuristas. Talvez a Lua se torne a Rimini do espaço.
Por séculos, a Lua ocupou um lugar especial na cultura humana, envolta em mistério e magia. A ela foi frequentemente atribuída a capacidade de influenciar tudo, desde as marés e o clima até o comportamento humano e as emoções. Enquanto sua influência nos processos físicos da Terra é inegável, a extensão de seu impacto direto no comportamento humano permanece objeto de pesquisa científica e debate contínuos. Com a ascensão da ciência moderna, os pesquisadores se esforçaram para ir além das evidências anedóticas e folclore, aplicando um método rigoroso para estudar as potenciais conexões entre os ciclos lunares e as atividades humanas. Estudos sobre o chamado efeito lunar abrangem vários fenômenos, incluindo o sono, a saúde mental, as taxas de criminalidade e até mesmo as internações hospitalares. Embora alguns estudos tenham mostrado correlações intrigantes, geralmente sugerindo uma influência sutil durante fases lunares específicas, esses resultados são geralmente recebidos com ceticismo pela comunidade científica. Um dos maiores desafios nesse campo de pesquisa é isolar a influência da Lua de outros fatores que podem contribuir para os padrões observados, como as influências sociais, fatores ambientais e até mesmo vieses de confirmação. Apesar dos desafios, os pesquisadores continuam a explorar as potenciais conexões entre os ciclos lunares e o comportamento humano, utilizando análises estatísticas mais sofisticadas e controlando variáveis de confusão. O desejo de entender qual influência, se houver, a Lua tem em nossas mentes e ações representa uma interseção fascinante entre astronomia, biologia e psicologia que nos lembra as maneiras complexas e muitas vezes misteriosas pelas quais o mundo natural molda nossa experiência. Um dos aspectos mais fascinantes do estudo da influência lunar é o possível impacto dos ciclos lunares no sono humano. Estudos sugerem que, com a lua cheia, as pessoas podem dormir menos. Seus ciclos de sono, ou seja, a alternância entre as fases do sono, podem ser alterados e até os níveis de melatonina, o hormônio que regula nosso ritmo circadiano, podem flutuar. É como se disséssemos: hoje tem lua cheia, hoje eu não durmo. Esses potenciais efeitos são frequentemente atribuídos ao brilho da lua cheia, que poderia influenciar a produção de melatonina e atrapalhar o sono. É tipo o contrário do bicho-papão, que traz pesadelos para as crianças. A lua cheia, por sua vez, as mantém acordadas. No entanto, os resultados dos estudos nessa área são controversos. Alguns confirmam essas observações, enquanto outros não encontram nenhuma correlação entre as fases lunares e o nosso sono. Como se diz, contra fatos não há argumentos, embora, às vezes, eles possam ser interpretados de maneiras diferentes. Fatores como hábitos de sono, poluição luminosa e até mesmo o estresse têm um impacto significativo no nosso descanso. É difícil, portanto, determinar se a Lua é a verdadeira culpada. Hoje em dia, com tanta luz artificial à noite, existem muitas razões para a insônia. Às vezes, vamos ser sinceros, é culpa daquela maratona de Cidade Invisível antes de dormir. Além disso, alguns pesquisadores argumentam que qualquer influência da Lua no sono é provavelmente mínima e ofuscada por outros fatores mais importantes que regulam nosso sono e nossa vigília. Será que é só uma lenda urbana? Apesar do debate em andamento, o estudo da influência lunar no sono destaca a conexão entre nosso corpo, o ambiente e os ritmos celestes. É como se estivéssemos dançando uma grande valsa cósmica. Quanto mais compreendemos a ciência do sono e dos ritmos circadianos, melhor entenderemos como os fatores ambientais, incluindo os celestes, influenciam nosso sono e nossa saúde. Quem sabe, um dia aprenderemos a nos sincronizar com a Lua, como os personagens das histórias de fantasia. Mas esperamos, sem nos transformarmos em lobisomens. Embora as provas científicas de uma influência direta da Lua no comportamento humano não sejam esmagadoras, seu forte fascínio sobre a nossa imaginação é inegável.
Ao longo da história, a Lua inspirou mitos, lendas e superstições, e é frequentemente associada a emoções intensas e comportamentos imprevisíveis. Essas crenças continuam a moldar nossa percepção da Lua e de seus efeitos em nossas vidas. A persistência da crença na influência lunar, mesmo na ausência de bases científicas sólidas, demonstra a importância da cultura e das crenças em moldar nossas perspectivas. Nossas convicções nos levam a anotar e lembrar eventos que parecem apoiar a ideia da influência lunar, enquanto ignoramos ou esquecemos aqueles que a contradizem. Essa interação entre crença e realidade destaca a importância do pensamento crítico e do conhecimento científico. Por mais tentador que seja atribuir eventos misteriosos à influência dos corpos celestes, é fundamental analisar tais afirmações com a mente aberta e buscar explicações baseadas em evidências. O constante interesse pela Lua e seus potenciais efeitos no comportamento humano nos lembra o poder das crenças e a importância de compreender o mundo através das lentes da ciência. Apesar de séculos de observações, pesquisas e investigações científicas, a Lua permanece envolta em mistério, um testemunho da imensidão do cosmos e dos limites da nossa compreensão atual. Caminhamos em sua superfície, coletamos suas rochas e mapeamos suas características com incrível precisão, e ainda assim a Lua continua a nos fascinar com suas perguntas sem resposta e o fascínio do desconhecido. A busca por gelo de água nas crateras permanentemente sombreadas dos polos lunares, o potencial de exploração dos recursos lunares para apoiar futuras explorações humanas e o debate contínuo sobre a formação e a história primordial da Lua garantem que nosso satélite celestial continuará a cativar cientistas e sonhadores por muitas gerações. À medida que nos aventuramos mais fundo no espaço e estabelecemos uma presença humana permanente na Lua e além, nossa relação com este vizinho celestial continuará, sem dúvida, a evoluir. A Lua, antes um objeto de admiração distante, se tornará um lugar familiar, um trampolim para futuras explorações e talvez até mesmo um segundo lar para a humanidade. Mas mesmo quando nossa compreensão da Lua se aprofundar, sua beleza etérea e seu mistério eterno continuarão a despertar admiração, alimentar nossa imaginação e nos lembrar das infinitas maravilhas que se escondem além do nosso planeta azul. Se a humanidade observa a Lua há milênios, ela moldou pelos ritmos da Terra e inspirou mitos e lendas. Como disse Konstantin Tsiolkovsky, a Terra é o berço da humanidade, mas não se pode passar a vida toda num berço. A gente pode até lembrar da Iara, lenda brasileira, que, como a Lua, exerce um fascínio misterioso. Sua paisagem desolada conta a história de seu passado turbulento e influencia as marés e a inclinação do eixo da Terra. É como um antigo conto folclórico tipo o Curupira, em que a Lua, como uma entidade mágica, guarda seus segredos. Da antiga veneração à ciência moderna, a influência da Lua em nossa psique é inegável. Lembremos do folclore brasileiro, como as histórias do lobisomem, e de como a Lua exerce uma influência misteriosa. Sua luz e suas fases inspiram arte, literatura e música e refletem nossas emoções mais profundas. Podemos pensar, por exemplo, nas músicas de Chico Buarque, que muitas vezes trazem a Lua como elemento poético. A Lua, outrora um mistério distante, é agora um lugar tangível de exploração e descoberta. É como a conquista do Monte Roraima, um primeiro passo da humanidade rumo a grandes jornadas. A Lua, de muitas maneiras, é como uma versão em miniatura do cosmo inteiro. Guarda segredos ancestrais, desperta curiosidade infinita e nos impulsiona a expandir nossos conhecimentos. Novas missões estão a caminho, novas tecnologias sendo desenvolvidas e novas gerações de pesquisadores prontas para desvendar os mistérios lunares. A Lua, outrora símbolo do inalcançável,
hoje representa as infinitas possibilidades do potencial humano. Como diz o ditado, Roma não foi construída em um dia. Olhando para o futuro, imaginamos uma presença permanente na Lua, abrindo novos caminhos para descobertas científicas. A Lua, a sentinela silenciosa do céu noturno, inspirou nossos mitos, guiou nossas explorações e expandiu nossa compreensão. A busca pelo conhecimento, alimentada pela curiosidade e pelo encantamento, é talvez a maior aventura de todas. Obrigado por nos acompanhar. Inscrevam-se no nosso canal. Paz e amor.